Boa noite novamente a todos e a todas. Tivemos só um probleminha com a conexão agora, mas já retornamos. Boa noite novamente. Tivemos só um pequeno probleminha com a conexão agora há pouco, mas já se restabeleceu. Vocês conseguem ouvir bem? Qualquer probleminha com o som, sinalizem aqui, por favor, para a gente conseguir manter todos atentos e ouvindo a gente direitinho. Acho que tá todo mundo ouvindo, né? Se alguém não conseguir ouvir, avisa aqui, a gente vai fazendo os ajustes. Acho que todo mundo consegue ouvir bem, não é? Maravilha. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião pública em formato virtual dessa casa que já é uma casa muito querida e muito amada, a Associação Espírita ao Caminho da Luz em Goiânia, irmã Mari Souza, irmã Claudeci, todos os irmãos aqui presentes, gratidão pela presença, que todos possamos aproveitar esses segundos e minutos iniciais para esse momento de harmonização, para que a gente vá aos pouquinhos se desligando, né, desse mundo físico ao redor, deixando muitas vezes as nossas atribulações e preocupações um pouquinho de lado e tentando trazer para esse momento tão somente um coração e mentes abertas para os ensinamentos do Mestre Jesus. Boa noite. Eu sou Danusa Lima, trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma, um pouquinho distante de Goiânia, mas estamos naquela mesma linha harmônica e vibratória de paz que nos une. Então vamos começar as nossas atividades dessa noite. Muita paz a todos, sintam-se bem-vindos e bem-vindas. Vou só parar o som um pouquinho para a gente poder começar a reunião, tá? Pronto. Bom, a noite de hoje nos reserva um tema que tem sido, na verdade, um tema muito debatido, né? Muito conversado até, principalmente nesse último ano, né? Esses últimos tempos em que estamos vivendo aqui enquanto encarnados nesse planeta, a promoção do bem. Muito se fala que estes últimos tempos, muitos de nossos irmãos têm conseguido transformar o seu dia a dia, mudar de atitude. Muitas pessoas que não tinham no seu cotidiano o hábito de olhar mais próximo para o outro, de saber que quem está ao seu lado é o seu irmão em Cristo, né? Somos todos, na verdade, uma grande família, é a família universal. E nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito sobre o fazer o bem, como o bem tem sido visto ultimamente e como ele é contagiante, né? Então, principalmente no início da pandemia, muitos de nós devem lembrar, né? Grupos e instituições não só religiosas, mas sociais, que começam a auxiliar de forma ativa muitos irmãos encarnados necessitados,
promovendo uma corrente do bem. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, a promoção do bem, e tentar conversar um pouquinho sobre essas possíveis perguntas, né, sobre isso. Sintam-se à vontade para colocar aqui no chat perguntas, conversar um pouco. Afinal de contas, nós estamos distantes fisicamente, mas em padrão vibratório, através dessa conexão fluídica que nos une, nós estamos muito próximos uns dos outros. E uma das formas de nos manter próximos uns dos outros nesse ambiente virtual é através desse chat, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre o tema, trazendo reflexões sobre ele, e quem também tiver contribuições, fiquem à vontade, tá bom? Novamente, boa noite a todos e a todas. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Que continue esta paz e esta luz em nossos corações durante o nosso desdobramento do sono. Afinal de contas, o dia de uma reunião pública também é um dia de tratamento espiritual, né? E aí, para a gente começar essa noite, a gente vai começar com um exórdio. E a gente separou para vocês uma mensagem do livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do espírito do nosso irmão Neio Lúcio. Toda a comunidade espírita conhece muito bem esse livro. É um livro de pequenas histórias em que Jesus é, na verdade, o primeiro registro de reunião no lar, né? Ou seja, do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. E esse livro é composto por pequenas histórias contadas pelo mestre em várias ocasiões, tanto na casa de Simão Pedro quanto na casa de outros de seus discípulos. E para a noite de hoje, nós separamos a mensagem 4, que intitula-se A Lição da Semente. Vamos ler e ouvir. A lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho, a vaidade nos ricos, o ódio, a revolta nos pobres. E nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro, e embora dele retire em grande parte o próprio alimento, é seu impulso de procurar a luz de cima que é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou faça noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz, que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo
o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que desconhecem os sagrados, que dizer daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem. Apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão. Vitoriosas um dia, nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Essa mensagem meio que dispensa comentários, não é? A lição da semente de Jesus talvez seja uma das que melhor resume a missão dos espíritas aqui na Terra. Talvez seja a lição que melhor resume a nossa missão enquanto encarnados, irmãos uns dos outros, vivendo o conceito de família universal. A lição da semente é o arremate que nos falta a compreender que, infelizmente, muitos de nós ainda dormimos. Muitos de nós ainda somos essas sementes que estão postas na terra, mas que se recusam a germinar. Mas como o próprio Cristo nos diz na mesma lição,
Existe algo maior que toda a nossa vontade em progredir ou não? É a lei do progresso. E inevitavelmente ela surgirá. Ela, na verdade, se efetivará. E embora nós, sementes que ainda dormitam num solo fértil como esta terra, a lei do progresso segue. E surgirá, quem sabe, uma tempestade que nos fará o empurrão que faltava para que a semente entre na terra e felizmente germine. É o que a gente costuma dizer de muitos de nós que entram na casa espírita através da dor. E é através da dor que a gente começa a trabalhar. É através da dor que a gente começa aos pouquinhos ir para a campanha do quilo, ajudar a distribuir água fluidificada. Nesses aparentemente pequenos e humildes trabalhos, reside já aí a semente de promoção do bem, que é o que a gente vai conversar na noite de hoje. Então, que esse exórdio seja um convite para essa noite, já anuncie como vai ser a nossa conversa e que a gente possa, a partir do exórdio, iniciar a reunião pública em formato virtual da noite de hoje com a nossa prece. Então, esse é o momento de nós fecharmos os nossos olhos, pensarmos em Jesus e na sua harmonia e amor divinal e agradecermos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, irmãos amigos, trabalhadores desta querida casa, a Associação Espírita ao Caminho da Luz, da cidade de Goiânia. Gratidão, queridos irmãos, espiritualidade amiga, trabalhadores do bem, por mais uma noite e mais um dia de oportunidade e serviço para este trabalho do bem. Que estejam conosco a nos auxiliar, que continuem a nos envolver nessas emanações fluídicas de luz e de paz e que possamos, de coração aberto, abrir as nossas mentes e principalmente compreender os ensinamentos teus, Divino Mestre, e tentar pôr em prática, simples, no nosso dia a dia. Que esta paz e esta luz nos envolva e com a tua permissão, Mestre amado e dos espíritos, guias, mentores desta casa, possamos iniciar as atividades da noite de hoje, envolvidos nesta paz fraternal. Que o Senhor esteja sempre conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, novamente boa noite a todos e a todas. Após o exórdio, né? A gente acabou de ler. Se o som estiver um pouquinho baixo, podem avisar, tá? Mas acho que não, né? Tá todo mundo ouvindo bem. Pelo menos ninguém ainda sinalizou, né? Bom, estávamos a conversar sobre esse texto que iniciou a nossa conversa de hoje, né? O texto A Lição da Semente, presente no livro Jesus no Lar, e ela inicia nos fazendo questionamentos muito simples, né? Sobre algo que é nosso maior objetivo enquanto encarnados aqui na Terra: promover o bem, promover o amor, que é, na verdade, a prática da caridade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no Livro dos Espíritos, em toda a codificação. Kardec menciona o fora da caridade não há salvação. E está contido em todos os ensinamentos do Mestre Jesus. E a partir dessa ideia de a promoção do bem, a gente primeiro pensa, mas o que é promover? Vamos começar logo do início, né?
A gente já entendeu um pouco sobre essa questão de ser semente, de ainda dormitarmos, né, nesse sono em que nos encontramos muitas vezes. E aí a gente agora parte para. Mas o que seria então promover? Para a gente entender bem o que esse texto do Exórdio tem a ver com a conversa de hoje, o que é que o Cristo tem a ver com tudo isso, né? E aí a gente pensa, mas o que é promover, né? Segundo o dicionário, né? Qualquer dicionário, inclusive que a gente consultar, a promoção, né? O ato de promover é dar oportunidade a alguém de fazer algo. E esse algo pode ser feito por um outro alguém ou para outro alguém. Como diz uma canção do grupo espírita, de lá da Mirueira, né? Dos nossos irmãos, que eles dizem, nunca perca a oportunidade de fazer algo por alguém, né? E quando eu perco a oportunidade de fazer algo por alguém, eu simplesmente deixo de lado a ação da promoção. Porque fazer o bem, o promover o bem vai para além disso, né? É nós, enquanto espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados, promovermos no outro a capacidade de auxiliar. Ou seja, eu não estou só auxiliando o outro, eu estou fazendo com que aquele a quem se auxilia também sinta a necessidade e aproveite a oportunidade de fazer algo por alguém. E aí a gente pensa, qual o nosso maior exemplo de promovedor do bem? Isso, grupo espírita, alguém mencionou aqui, amor e caridade, exatamente. E aí a gente pensa, quem é o nosso maior exemplo de promovedor? Não é? Olha aí a palavra. Do bem. Quem é este espírito? A gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente retomar o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, a gente encontra essa resposta na questão, olha aí, ó, vamos encontrar. Na questão, achamos. Na questão 625, Kardec, ao conversar, né, e ao dialogar com os espíritos sobre a lei natural, sobre o conhecimento da lei natural e de receber a resposta de que a lei está em nossa consciência, Kardec pergunta, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Olha aí, porque o que é que acontece? Quando eu promovo o bem, eu preciso de um exemplo. Não há ideia de promoção sem a exemplificação. Você não vai, dentro da casa espírita, por exemplo, a gente não vai garantir a promoção de algo se esta pessoa, este espírito, não tem uma exemplificação de como se faz. E para que a gente caminhe nessa jornada evolutiva, nós precisamos de um exemplo de bondade, de amor, de fraternidade. E esse exemplo a gente tem. E os espíritos respondem categoricamente, sem precisar de arrodeios, de forma objetiva. Vede Jesus. Observem que a resposta dos espíritos não é simplesmente Jesus. Porque a pergunta de Kardec é bem importante, é bem interessante. Ele pergunta, bom, qual é o tipo então de espírito? Veja, Kardec nem usa a palavra espírito, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem, vede Jesus.
Não há só a palavra Jesus, é vede Jesus. O que é que isso quer dizer? Aparentemente a gente só diz, então é Jesus mesmo, nosso guia, modelo da humanidade. É a ele que nós devemos seguir de espelho para que nós possamos refletir as nossas ações. Mas os Espíritos nos dizem, vede Jesus. Isso quer dizer, não é somente a ele. Veja a Jesus, observe a Jesus, haja como tal. Né? E aí é inevitável que a gente lembre daquela canção do nosso irmão Padre Zezinho, quando diz amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, né? E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz, né? E o convite a amar como Jesus amou. E este amar como Jesus amou é o exemplo prático que o Mestre nos deixa através da lei máxima do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, em resumo, a lei de amor já é em si a promoção do bem. Porque dentro do bem, o alimento para o bem, o que é? O amor. Que não é apenas um sentimento, é uma ação. E por isso, Kardec dedica um capítulo, junto, claro, com a equipe espiritual, com o apoio da equipe espiritual, dedica um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo à caridade, que é o exemplo prático, efetivo do amor enquanto ação para com o outro, fazendo com que nós possamos promover no outro a possibilidade de fazer o bem a outros e outros e outros e outros. Porque falar em promoção do bem é falar em corrente do bem. E para que isso aconteça, a gente precisa se sentir motivado para fazer o bem. Porque quando nós não estamos bem conosco mesmo, com o mundo que está ao nosso redor, a gente não consegue ver saída. Quando nós não estamos bem emocionalmente conosco e com o mundo ao nosso redor, por consequência de não estarmos bem, nós não temos perspectiva nem construção de futuro, não há metas a serem cumpridas. E quando a gente reconhece o nosso papel enquanto agentes de mudanças, é quando a gente acredita no amanhã. É quando a gente começa a aceitar que essa sementinha que somos nós começa a brotar, começa a aparecer, aquela folhinha miúda, aquele caulezinho miúdo numa areia grossa. Vejam que quem nos dá esse impulso maior, muito antes da doutrina espírita, né, com o próprio Kardec, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e de tantas outras obras dentro da literatura espírita, que nos convida ao trabalho no bem, a promover o bem, o Cristo, como é o nosso guia e modelo da humanidade, nos convida a sermos agente de mudanças. E esse convite é um convite motivacional. Porque além de grande pedagogo, que na verdade nós temos a imagem de Jesus dentro da própria doutrina espírita, há livros belíssimos sobre essa habilidade educativa do mestre. Nós inclusive já conversamos sobre isso, acho que num dos nossos primeiros encontros, né? Como o mestre é um grande educador. E enquanto grande educador, o mestre soube cativar-nos através da motivação, fazendo com que nós acreditemos que nós possamos ser agentes de mudança para a futura promoção do amor e do bem. Como o mestre fez isso? Como isso foi possível numa época em que nós
Se hoje nós estamos vivendo uma espécie de infância moral um pouquinho mais amadurecida, vocês imaginem naquela época, né? Como o mestre conseguiu fazer isso? Todos devem lembrar do Sermão da Montanha, né? Todos devem lembrar de como o mestre nos tem enquanto seres e espíritos importantes para a construção de uma jornada evolutiva e da construção de um mundo melhor, mais saudável, mais harmonioso para gerações futuras. E é no Sermão da Montanha, mensagem atemporal do mestre, que ele nos convida a entender quem somos enquanto espíritos, mas não sobre a perspectiva de que somos espíritos imortais, né? Sob a experiência no corpo físico. Não como seres imortais em experiência no corpo físico que ainda vive num mundo sofrido, mas como elementos importantes de transformação moral das pessoas. O sal da terra, a luz do mundo. Quando a gente ouve esses versos, né, porque na verdade o Sermão da Montanha é escrito em versos, né, na verdade quase toda a Bíblia é um livro escrito versificadamente, né, as primeiras versões da Bíblia, inclusive, são versificadas, né, o gênero literário prosa ele surge muito tempo depois, né, já na Idade Moderna, e aí é quando a gente tem a Bíblia um pouco mais discursiva, né? Mas o Sermão da Montanha se mantém quase que inalterável, né? E quem quiser, inclusive, estudar um pouquinho sobre essas várias versões da Bíblia, né? À luz da doutrina espírita, procurem lá o trabalho do nosso irmão Haroldo Dutra, né? Que tem, inclusive, estudos maravilhosos sobre essas traduções da Bíblia. E aí Jesus nos convida, no Sermão da Montanha, a aceitarmos que nós somos o sal da terra. Na verdade, Jesus não é a ação de aceite que você é o sal da terra, mas é pegar um espírito em sua infância moral que não acredita em si mesmo e dizer, você consegue. E a gente só consegue fazer o bem para os outros quando a gente está bem, quando a gente acredita que a gente é capaz de fazer aquilo. Mas não é acreditar que nós somos capazes simplesmente por um cunho egoístico, mas acreditar que o pouquinho que a gente consegue fazer o outro feliz com um tiquinho só do nosso dia, um tiquinho só do que a gente consegue nesse cotidiano tão corrido que a gente tem. E é quando o mestre, né, diz, vós sois o sal da terra. E se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O nosso irmão Rodolfo Caligares, no livro O Sermão da Montanha, cita esse trecho do Sermão da Montanha como a brilhante comparação do Mestre Jesus, de nos pôr enquanto tempero essencial para a continuidade e mudança moral do mundo. E aí a gente percebe o que é o sal para uma comida. É claro que o excesso, e aí vejam que o excesso disso vai para o egoísmo. Quando Jesus, vós sois o sal da terra, ele nos enaltece ao ponto confortável de dizermos, opa, aqui eu estou segura. Depois disso, isso já se torna egoísmo. É orgulho, vaidade, né? Que são chagas nossas, morais. E quando Cristo nos diz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, então faça brilhar a vossa luz. Como é que a gente faz com que a nossa luz brilhe? Né? Já que nós somos essa luz que o Mestre nos disse. Como é que a gente faz com que essa luz se expanda? Ora, quem não lembra do capítulo do Evangelho, daquele item importantíssimo, não ponhais a candeia embaixo do
alqueire. No frigir dos ovos, na linguagem popular, não coloque o candeeiro embaixo da mesa. Põe em cima, para que todos possam ser iluminados por sua luz. O que é que isso quer dizer com relação à promoção do bem? Acreditando que nós possamos ser agentes de mudança, acreditamos que nós somos esse tempero, não que falta, mas o tempero para o prosseguimento do alimento amor. Olha aí. A gente vai aos pouquinhos construindo um mundo melhor, promovendo o bem, fazendo inclusive com que o outro sinta a vontade contagiante, e o bem é contagiante, de também fazer o bem. E aí é quando Jesus nos exemplifica, né, no Sermão da Montanha, nos convida inclusive a olhar os diversos espíritos que estão ao nosso redor. Veja como é didático o Sermão da Montanha. Jesus nos traz para perto, nos tornando espíritos otimistas para com nós mesmos, dizendo a gente consegue, né? Ele é incentivador e motivador, né? Há muitas passagens, inclusive, que Jesus motiva os discípulos a continuarem nessa marcha do bem, nesse progresso do bem, na promoção do bem, né? E aí, através desse iniciozinho, Jesus vai depois nos trazer as bem-aventuranças. E olha o caminho didático desse texto. Nos convida, ou seja, o nosso maior exemplo de bondade, amor, nos convida a sermos agentes de mudança e também nos mostra onde promover essa mudança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados e bem-aventurados todos nós. Cada um de nós está presente nessa bem-aventurança. Porque quando nós promovemos o bem, não é só ao outro que nós estamos fazendo o bem. Estamos construindo amor conosco para com o outro, transformando de fato o amor em ação. E aí a gente relembra um capítulo do Evangelho, né? Deixa eu trazer para vocês. E é o capítulo cuja citação Kardec nos traz, é a bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no item 6 nós temos a mensagem do nosso irmão Paulo na Epístola aos Coríntios. Quando Paulo, vocês permitem, vou fazer a leitura, tá, para a gente compreender. E aí a gente tem os dizeres de Paulo, né, apóstolo, a necessidade da caridade segundo Paulo. E ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa.
não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Paulo pergunta na estrada de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? E com esta pergunta, o Cristo muito antes havia nos dito: nada a não ser amar, nada a não ser pôr este amor em ação. E Paulo segue a vida a comunicar aos gentios, a nós ainda hoje, esta grande feitura que é fazer o bem, promover o bem. E a promoção do bem é o amor em ação, a caridade, aquela que não se rejubila, não se envaidece. E a gente lembra muito bem da nossa canção, quem passou pela adolescência ouvindo Legião Urbana, lembra da Epístola aos Coríntios, quando Renato Russo substitui a palavra caridade pela palavra amor. E a caridade é o amor em ação. E ele diz: é só o amor que conhece o que é verdade. Amor é bom, não quer o mal. E aí ele volta: não sente inveja ou se envaidece. Exatamente, irmão Luiz Cláudio, esse trecho é lindo, é verdade. Fora da caridade não há salvação. E é este convite feito há séculos atrás, que nos permanece até hoje, mas que ainda dormita em nossos corações, ainda dormita ao nosso redor, mas que aos poucos desperta. Até porque nós sabemos muito bem o quanto o bem é promovido hoje. Quanta bondade tem sido compartilhada no mundo inteiro após uma grande tempestade. A gente acabou de ver logo no início na mensagem da semente. Muitas vezes, para que a gente desperte para essa promoção, é preciso que venha uma grande tempestade para que encharque a terra e essa semente brote. E aí a gente se põe enquanto semente. A gente se põe enquanto elementos e agentes de mudança, seguindo o grande exemplo do Mestre Jesus. Não é? Então, a partir dessa promoção do bem, nós oportunizamos os outros a também seguirem uma corrente de bondade, de amor, de fraternidade, ensinando de fato a todos os nossos irmãos e irmãs a, como diz a canção, não perder jamais a oportunidade de fazer algo por alguém. E é nesse não perder a oportunidade que a gente esquece qualquer dificuldade. A canção diz isso. Nunca perca a oportunidade de fazer algo por alguém. Esqueça qualquer dificuldade. Estenda a mão e faça o bem. Olha que coisa bonita. E a gente ainda dormita, infelizmente. E nós não precisamos nos culpar por isso. Nós não precisamos nos torturar por isso. A gente só precisa, em determinado momento, acordar.
mas que esse acordar e esse despertar não demore tanto, porque o bem que se deixou de fazer é um juiz pesado quando a gente vai embora, né? E aí a gente percebe que todo o bem que nós fizemos é o peso de tudo aquilo que vivemos aqui, enquanto encarnados. E a pergunta que fica é: eu auxiliei o outro a também promover essa bondade? Será que de fato eu estou seguindo os ensinamentos do Mestre, pondo em prática? Né? Será que de fato acredito que fora da caridade não há salvação? A gente só crê de fato que fora da caridade não há salvação quando a gente começa a praticar o bem, né? E o caminho dessa prática do bem leva tão somente à perfeição, que é da fatalidade divina, o objetivo de Deus para com cada um de nós, sermos anjos. Outra canção belíssima, né? E este futuro é o futuro da perfeição e é também capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos como perfeito é o Pai. Olha só. É claro que a gente entende que essa perfeição a qual fala Jesus não é a perfeição divina, né? Até porque se chegássemos a esta perfeição, que seria Deus? É um questionamento que Kardec se faz. Mas chegamos à perfeição em nível, né? Não sei se existe esse nível, na verdade, mas em comunhão do amor em ação. E aí nós temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente sempre volta a esse livro? Porque é no Evangelho segundo o Espiritismo que estão contidos todos os ensinamentos de Jesus na prática. Então toda a codificação, toda ela é posta em prática aqui no Evangelho. Porque a palavra Evangelho nada mais é do que um ensinamento posto em prática no dia a dia. É por isso, inclusive, que quando a gente vai fazer o Evangelho no lar, né, a gente se lembra de comentar os textos que a gente lê em casa, associando ao nosso cotidiano, né? Quem está conosco na mesa da sala, fazendo o Evangelho no lar, associando todos os ensinamentos de Jesus ao nosso cotidiano. Isso é Evangelho. Pôr em prática os ensinamentos do Cristo no cotidiano. E é por isso que quando a gente fala de temas como este, a gente sempre volta no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é ele que nos dá este caminho para a promoção do bem, do amor, né? Porque promover o bem é promover amor, frutificar. Olha como diz, mais uma vez retomamos ao nosso exórdio. E aí, no capítulo do Evangelho, sede perfeitos, Jesus, né? Achar aqui para vocês, no capítulo sede perfeitos, e é um capítulo importante para nós espíritas também, né? E no capítulo 27, que é o capítulo sede perfeitos, nós temos os caracteres da perfeição. Então, porque se eu promovo o bem, se eu vou nessa ação de tentar garantir para os outros essa caminhada evolutiva, praticando o bem, pondo a caridade e o amor em ação, né? Acreditando de fato a partir das obras que fora dessa prática do bem não há salvação. Então não é a doutrina espírita, não é nenhuma outra religião que vai trazer a salvação para cada um de nós, até porque esta salvação é aparente. Não há fé sem obras, né?
Então, o que é que nos salva? O que é essa salvação? É a consciência tranquila. A irmã Sheila diz isso. É a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. Isso nos garante paz. E a salvação é a paz de consciência. Então, quando a gente retorna ao plano espiritual, a prestação de contas leva em consideração o bem que nós promovemos. E nessa caminhada de promoção do bem, a gente acaba desenvolvendo habilidades, ou seja, desenvolvendo características de pessoas de bem. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, né, no item 4, nós temos, em resumo, esses caracteres da perfeição, né, do homem e da mulher de bem, resumidos na mensagem Os Bons Espíritas. E aí a gente se dirige exatamente para nós, muitos espíritas que estão aqui, quem não é espírita, inclusive pode tomar essas lições para si também, né? Porque está inclusive nessa reunião pública, lendo, ouvindo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E para a gente entender também como o Espiritismo acaba por nos direcionar, primeiro acolher, né? Mas nos direcionar para esse caminho de sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo das religiões, tornar o homem, a mulher melhor, homens e mulheres de bem. E aí, aqui vem a lição, né, contida nesse capítulo, no item 4, os bons espíritas, e diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, né, quando ele cita sobre os caracteres da perfeição, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, né? Porque se o espírita compreende e põe em prática a ideia de promover o bem, ele está pondo em prática o ensinamento que não é só de Kardec, mas é de Jesus, pondo o amor em ação. E aí nós temos o trecho que todo mundo lembra, né? E diz aqui: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O que isso quer dizer? É que nós, aí a gente pensa, espíritas ou não, mas homens e mulheres caminhando e promovendo o bem, vivemos constantemente na caminhada de domar a nós mesmos, domar aquelas características que ainda nos mantêm perto da animalidade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a raiva, o ódio que a gente muitas vezes deixa que entre em nossos corações e muitas vezes se transformam em doenças físicas para o nosso corpinho físico, que é o nosso instrumento para a evolução aqui nesse planeta. E a gente precisa cuidar muito bem dele. E administrando as nossas emoções, principalmente esses sentimentos que são sentimentos deletérios, a gente também ajuda o nosso corpinho, né? Que é um empréstimo. E a gente, quando mantém conversas fraternas, inclusive com outros irmãos, acerca dessa possibilidade de se cuidar de si, cuidando do outro também, isso é promoção do bem. Então, na promoção do bem, né, ou seja, na caridade, a gente sabe, não é preciso pôr carro de som, nem se deve, né? Promover o bem não é fazer com que o bem seja um estardalhaço, fotos em rede social, carro de som nas ruas anunciando que você ou vocês fizeram algo. Mas o bem é sempre tímido. Jesus nunca saiu pelas ruas dizendo: olha, aquele paralítico ali foi lá onde eu estava e de repente saiu andando, fui eu que botei a mãozinha ali. Nunca. Jesus, a cada cura, sempre disse: vá, mas não voltes a pecar. Porque nós sabemos exatamente o que acontecia com cada um daqueles espíritos.
Quem quiser, inclusive, saber um pouquinho mais sobre essas curas de Jesus, há um livro belíssimo chamado Jesus perante a Cristandade, que nos traz um apanhado científico de todos os exemplos de cura que a gente tem no Novo Testamento e também o nascimento do Mestre, a chegada do Mestre Jesus aqui nesse planeta, né? Ou seja, foi um dos primeiros momentos de progresso do nosso planeta, né? A inversão de padrão vibratório, inclusive do planeta, para a chegada do amado Mestre aqui ao nosso globo, né? Então, promover o bem, para promover o bem, não é preciso alarde, não é preciso confusão, não é preciso que se grite aos quatro cantos. Como disse o nosso irmão Paulo, o amor é humilde, é pacífico, é tranquilo, não sente inveja e não se envaidece. Seguindo esses exemplos, a gente acredita que a gente consegue despertar sementezinha, né? Aí a gente lembra de uma outra canção do nosso irmão Gonzaguinha, que diz: vamos lá fazer o que será, né? O hoje é semente do amanhã. A gente precisa ter essa ideia em mente para conseguir promover o bem a todos que estão ao nosso redor. E é com essa mensagem de promoção do bem, de sermos sementes do amanhã, né? Como diz a música também, deixe a luz brilhar no céu do seu olhar. Vamos lá fazer o que será. Então, que essa canção possa tocar nos corações de vocês, né? Que essa letra, inclusive inspiradíssima do nosso irmão, seja a nossa canção, né? Que mentalmente a gente vai cantar agora na nossa prece final. Agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs presentes nessa noite de quinta-feira. Que essa paz e essa harmonia continue a nos envolver. Agradecer a oportunidade de trabalho oferecida. E isto é promoção do bem, né? Quando se convida alguém para falar no centro espírita, a gente está oportunizando aquela pessoa a fazer o bem também, né? E aí a outra pessoa precisa assumir a responsabilidade de se dedicar, de estudar, acreditar também que a espiritualidade amiga está auxiliando, mas é muito importante que a gente, para promover, se capacite. Fazer o bem não é de qualquer jeito, não é desorganizado, precisa de organização. O mestre tinha muita organização, escolheu aqueles espíritos para estarem ao seu lado na caminhada aqui na Terra, quando aqui esteve entre nós fisicamente. E a promoção do bem exige organização também. Então, gratidão a todos e a todas, que essa paz, essa luz continue a nos envolver e que a gente possa seguir para a nossa prece final da noite de hoje, eternamente gratos pela oportunidade. Sigamos a nossa prece, queridos irmãos e irmãs. Maria, Mãe amada, Jesus, irmão e amigo, espiritualidade amiga, trabalhadores do bem. Gratidão, Senhor, pela oportunidade nos dada. Que esta oportunidade se refaça, que possamos assumir responsabilidades diante deste trabalho tão bonito e essencial para a continuidade e melhoria do nosso planeta. Que todos nós possamos acordar para o bem, promover o bem, das pequenas às maiores ações, mas que não deixemos nunca